Meus irmãos, você que está aqui nessa noite, você que nos visita, você que já faz parte dessa comunidade, você que é cristão, você que está em casa, você que não é cristão, eu gostaria que você pensasse comigo agora. Qual é a diferença de um cristão? O que diferencia um cristão de um não cristão? Ou o que diferencia um cristão de outra religião? Qual é a diferença? Gostaria que você pensasse. É uma pergunta retórica, que você apenas pensasse. Qual é a diferença? Temos muitas diferenças, mas entre delas é o fruto. Uma é o fruto. Outra é que nós temos uma crença em Cristo Jesus. Nós cremos num Salvador. E o texto de Hebreus 11, fala sobre a fé. E também o que diferencia você, eu, de um não cristão, de um ateu, de um agnóstico, é a nossa fé. O texto de Hebreus 11 diz assim, um texto muito conhecido, Hebreus 11, verso 1, eu não passei para a Mel, mas não tem problema, tá? Vem na minha mente agora aqui, Hebreus 11, diz assim, que a Bíblia é nova também, tá, irmãos? Ganhei hoje de manhã, tudo novo. Até o Hebreus sumiu da minha Bíblia aqui, ó. Isso. Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha, é muito interessante isso, por quê? Você tem uma convicção de algo que você não viu. Só o cristão tem essa convicção, essa fé. Nós oramos aqui que Deus, no momento de intercessão e fora também, Deus, traga cura, porque nós cremos. Muitas pessoas muitas vezes chegam pedidos de pessoas desenganadas pelos médicos, falam, olha, para a medicina não tem cura. Mas nós cremos, porque nós cremos num Deus que é soberano, pela convicção de fatos que não se vê. Então nós oramos com fé, que aquela pessoa pode ser curada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mas o que eu quero falar nesta noite? Eu quero falar que nós como cristãos, nós como filho do Senhor Deus, você como cristão, você tem que ter algo no seu coração que palpita diferente. O seu coração tem que ser um coração diferente dos demais. O que difere você de um não cristão, de um ateu diagnóstico, é a sua fé, sim. Mas também é o seu estilo de vida. Como você enxerga essa fé, como que você vivencia essa fé, como você olha essa fé, como que você encara dia a dia a fé que você tem em Cristo com as adversidades da vida, com as lutas da vida. E o que nós temos observado ultimamente, pelo censo, mais ou menos, daqui a pouco vai sair o novo censo, o IBGE está nas ruas, mas mais de 40 milhões de brasileiros são cristãos. Se unir cristãos, protestantes e católicos, são mais de 80%. É muitas pessoas. Mas nós temos visto uma sociedade, muitas vezes, que não transmite essa fé em Cristo Jesus. Nós temos uma sociedade cristã, porém, nós vemos desordem, vemos corrupção, vemos assassinatos, vemos muitas coisas ruins, que pelo IBGE não deveria acontecer, porque a maioria é cristão, porque a grande maioria é cristã, e esse número tende a crescer, ainda mais. Mas observe, se você parar e pensar, amanhã de manhã, alguns acordam de madrugada, outros acordam um pouco mais tarde, 5h30, 6, enfim, 6h30, eu não sei que hora que você acorda, mas amanhã você vai acordar, você vai lavar o seu rosto, você vai colocar o uniforme, se você usar, ou você vai colocar a sua roupa e você vai trabalhar. O vendedor que trabalha na região vai arregaçar as mangas, vai pegar o seu carro e vai transitar. O vendedor aqui vai fazer isso, o profissional liberal, o concursado, todos vamos para a luta, vamos para a guerra.
E é assim que fala, vamos matar um leão por dia, um empresário, nós temos que vender, nós temos que produzir, nós temos que fazer. E você levanta com aquele ímpeto, com aquele fervor de querer fazer, de querer movimentar. E isso não está errado, está certo. E você vai com aquela força. E no dia seguinte, e no final do dia você chega cansado. No outro dia seguinte, você, mesma coisa, você vai, arregaça as mangas e vai para o trabalho, e faz, e vende, e conversa, e explica, e gesticula, e trabalha. Seu trabalho é braçal, você vai lá, soa, você faz, dia após dia, com força, com fé, que sua loja vai vender, que a sua empresa vai crescer, que você vai fazer muitas coisas, que você vai prosperar, que você vai ser promovido, e você faz com esse objetivo. Isso é muito bom. Como é bom, ruim de ver o Géder partir, mas como é bom ver ele sendo promovido, como é bom ver irmãos crescendo, como é bom ver cada jovem, criança, jovem, adolescente entrando no mercado de trabalho com alegria, como que é bom ver empresários se levantando, como é bom ver pessoas prosperando. Isso é muito bom, isso nos alegra. E o pessoal da filmagem deve estar bravo comigo, que eu estou andando aqui para todo lado, mas isso nos alegra, isso é muito bom. Mas eu quero pensar com você e parar para pensar para você, como que está a sua vida diante de Deus? Como está você como cristão? Será que esse ímpeto, esse entusiasmo que você tem pelo seu trabalho, tem sido o mesmo para com a palavra de Deus? Será que tem sido o mesmo para com a sua igreja? Será que tem sido o mesmo com a sua fé? Essa mesma força, esse mesmo vigor, esse mesmo gás que você tem para as coisas pessoais suas, será que tem sido o mesmo gás? Será que a mesma força tem tido para com as coisas de Deus? Romanos 12, verso 11, diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Meus irmãos, nós devemos ser o quê? Fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. O que muitas vezes nós temos visto, quando eu falo nós temos visto, eu não estou dizendo aqui para A, para B, não, temos visto na igreja de modo geral, conforme o censo nos indica, conforme o censo nos mostra. Igrejas superlotadas, mas de pessoas muitas vezes desanimadas, pessoas cabisbaixas, pessoas que entram e saem de um templo, que entram e saem, que ouvem, sabem as canções, mas parece que estão desanimadas, parece que estão no stand-by, pessoas que às vezes ouvem a palavra, recebem a palavra, mas parece que os ouvidos não estão sensíveis para aquilo que Deus quer falar. Vemos templos cheios, mas vemos pessoas tão vazias daquilo que Deus tem para ela e para ele. O texto diz assim: sejam fervorosos. Meus irmãos, eu tenho uma alegria, mas um problema dentro da minha casa. Benjamin, ele tem aprendido, nós vamos na rua às vezes, e ele acha que o pai dele é rico, e ele não pode ver ninguém, Jorge, que ele quer, pai, tem que ajudar lá o fulano, tem que ajudar o Beltrão. Eu falei, filho, mas aquilo lá é para, eu não posso falar também que o cara vai tomar uma, né, filho, o pai já ajudou ali, o pai vai ajudar lá. Ontem nós tivemos a cela dos jovens lá em casa, e ele chegou lá, pegou a luzinha de Natal, achou na caixa lá, procurou na caixa, achou a luzinha de Natal, e pegou, colocou, não, pai, para enfeitar aqui, que vai vir o pessoal. Aí escreveu com a letrinha dele lá, sejam bem-vindos, né, e colocou lá. Cara, que legal, que lindo isso. Aí minha oração fala: Deus, que essa alegria de poder servir, seja uma luzinha de Natal, seja na escrita dele ali, com um jeitinho diferente, que ele não possa perder essa alegria de servir, de ver a casa dele, de ver o pessoal se reunindo, de ver o pessoal louvando, que ele não possa perder isso, que ele não possa perder isso.
E a minha oração é essa: Deus, não deixa que eu, de alguma forma, atrapalhe ele nesse processo de crescimento. Porque o que é a nossa fala muitas vezes? Não, filho, isso vai passar. Muitas vezes a pessoa chega com aquele gás, com aquele ímpeto e fala assim: não, mas isso aí é primeiro amor. Esse eu já tive assim, eu sei como que é. Mas o texto diz assim: olha, sejam fervorosos. Fervoroso é o quê? Imagine agora, você que faz café de manhã, né, Léo? Você coloca água para esquentar e o fogo começa a aquecer a chaleira, né, Zé? O bule, tem café no bule, né, Zé? E começa a aquecer, ferver. O cristão, o crente, tem que ter esse fervor, esse fogo do Espírito Santo dentro dele. Sabe por quê? Porque senão ele vai vir de domingo a domingo, de quarta a quarta, de terça a terça, de sexta a sexta, não importa o dia, ele vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair. E qual vai ser a diferença dele para um não cristão? Qual vai ser a diferença dele para uma pessoa que não conhece? Qual vai ser a diferença dele para um ateu, para um agnóstico? Qual vai ser a diferença dele? As vestimentas? Qual vai ser a diferença dele para aquele que não tem fé? Vai ser o tênis Vans? Calça jogger? O vestido, a saia? O cabelo, o coque? É croque ou coque? Coque. Mas algo precisa pulsar no seu coração diferente. As pessoas têm que olhar em você e falar assim: olha, aquele menino, aquela menina, aquele jovem tem algo diferente. Tem algo diferente. E eu gostaria de ler com os irmãos e com as irmãs Atos 3. Atos 3. Atos 3 diz assim, a partir do verso 1, se você está com a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, não sei se é a mesma, mas acho que é a mesma, tá bom? Diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele, olhando atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou em nome de Jesus, o Cristo Nazareno. Anda. E tomando pela mão direita, e levantou-se, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele deu um salto e pôs-se em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todos viram e começaram a andar e louvar e a glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês entenderam que é ser alguém fervoroso? Você entendeu que é ser alguém com fervor? Aquela pessoa, um coxo, pediu uma esmola e Pedro disse assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Meus irmãos, eu quero dizer algo para você, falar assim: olha, mas eu não tenho o dom da cura. Você pode estar dizendo: olha, eu não tenho o dom da cura. Meus irmãos, eu quero dizer para você que quem cura é Deus. O seu papel é apenas orar com fervor. O seu papel é apenas fazer aquilo que Deus pede. Deus pede para você orar. Nós vemos muitos cristãos que mal é má hora. Mal é má hora. Precisamos ser fervorosos, para que quando as pessoas passarem por nós, não importa como elas estejam, mas que ela possa receber algo diferente, que elas possam ver algo diferente, que elas possam sentir algo diferente, que às vezes você não precisa nem dizer nada, mas só do seu olhar para ela, para ele, só do seu aperto de mão, só do seu gesto, que elas possam falar assim: olha, eu senti algo diferente.
Certa vez Jesus estava caminhando no meio de uma multidão. Uma mulher com fluxo de sangue. Ela sabia que se apenas ela tocasse no Senhor Jesus, ela seria curada. E quando aquela mulher toca, ela recebe a cura. E Jesus fala assim: opa, alguém tocou em mim, porque de mim são virtudes. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Ser crentes fervorosos, semelhante a Jesus, semelhante a Pedro. Que quando as pessoas virem, ou quando nós passarmos perto de alguém, não é nós que iremos curar, mas nós seremos usados para a cura daquela pessoa. Seja cura física, seja cura emocional, não importa, mas você pode e deve ser usado para a honra e glória do Senhor. Mas para que isso aconteça, você tem que ser esse crente fervoroso. Para que isso aconteça, você tem que ter momentos de oração com Ele. Para que isso aconteça, algo tem que ser diferente na sua vida. Para que isso aconteça, você não pode apenas vir de culto a culto e levantar suas mãos e sair e passar a semana como nada tivesse acontecido. Para que isso aconteça, você tem que ser diferente da grande massa. Para que isso aconteça, você tem que ser diferente. E essa diferença você vai encontrar em Cristo Jesus. E essa diferença você vai encontrar se você tiver comunhão com Ele. Essa diferença você vai ter se você buscar em oração. Essa diferença você vai ter se você ter comunhão com a palavra dEle. Precisamos ser crentes fervorosos. E quando eu falo de fervoroso, fervorosa, não é aquela pessoa que fala: eis que te digo que hoje, não. Porque nem todo mundo tem aquela vozeirão. Quando fala de crente fervoroso, muitas vezes nós pensamos assim: então eu tenho que falar, eu tenho que gritar. Meus irmãos, crente fervoroso é pessoa cheia do Espírito Santo. É isso. Se você é calmo, se fala como o Géder, de maneira tranquila, ou se você fala alto, isso não importa. O que importa é o Espírito Santo dentro de você. Isso é que importa. Eu cresci num lar cristão, e antigamente era comum tem pessoas orar na sua casa, assim, os irmãos de oração: vai vir um irmão, vai vir irmã de oração, orar na sua casa. E nós recebíamos muitas pessoas, muitos irmãos e muitas irmãs. E eu lembro de irmão, em particular, que ia lá e ficava falando que não precisava nem de microfone, a rua inteira escutava ele orando. Mas pelos frutos, você percebia que não era um crente fervoroso. Em contrapartida, vinha uma irmã, simples, semi-analfabeta. Ela orava, e algo diferente acontecia. Algo mudava. Precisamos ser crentes fervorosos. Meus irmãos, outra coisa que nós podemos entender, que o crente fervoroso, ele traz a alegria consigo. Hoje, dentro da sociedade cristã e não cristã, nós vemos muitas pessoas chorando por dentro, sem a alegria. Nós cantamos que o Senhor é nossa alegria, que o Senhor nos faz feliz. Mas vemos muitos cristãos tristes, cabisbaixos. Muitos cristãos enchendo os consultórios psiquiátricos, psicológicos. Eu não sou contra a você ir a se tratar. Não sou contra isso. Mas vemos muitos cristãos tristes, rabugentos, que perdeu a alegria, parece de viver. E eu pergunto a você, como alguém que conheceu a Cristo, conheceu a palavra, ser alguém triste, cabisbaixo? Mas aconteceu uma situação comigo, eu perdi isso, fiz aquilo. Tudo bem, uma situação. Você pode estar triste. Você pode estar desanimado. Mas é diferente de alguém que vive triste. É diferente de alguém que vive desanimado, que tem uma vida desanimada, uma vida triste. É diferente. É necessário que nós recuperamos, que você recupere essa alegria, que só em Cristo Jesus.
Talvez alguma situação roubou essa alegria do seu coração. Talvez alguma fatalidade aconteceu e a partir de então você não tem mais essa alegria de poder estar na igreja, de poder servir, de poder cultuar. Eu quero dizer que em nome do Senhor Jesus, o Cristo Jesus quer trazer essa alegria de volta ao seu coração. Meus irmãos, nós não podemos, você não pode como cristão, se você crê de fato no Senhor Jesus, você não pode aceitar esse desânimo e essa tristeza invadindo o seu coração o tempo todo. Você tem que repreender isso em nome do Senhor Jesus. Deus usa os médicos, os medicamentos, os psicólogos, sim. Se você está fazendo tratamento, faça. Mas isso é apenas uma parte do que Deus quer fazer, porque o completo só encontra em Jesus. A alegria completa só encontra em Jesus. Você precisa ser esse crente fervoroso, alegre, vibrante, que pula na presença de Deus, que exalta, que sente a alegria de estar no meio do povo de Deus, que sente a alegria de poder servir, que sente a alegria de poder estar aqui, de poder chegar no domingo, de poder chegar no dia da célula, de poder receber a sua célula, falar assim, olha, que alegria de poder receber meus irmãos. Você tem que ter essa alegria que só é em Cristo Jesus. O salmista diz assim, capítulo 51, a partir do verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 11: não me lances fora da tua presença, nem retire o espírito de dentro de mim. Não me retire da tua presença. Restitua-me a alegria da tua salvação. É essa oração que você, que nós devemos fazer. Senhor, restitui essa alegria da salvação. Talvez você esteja aqui nessa noite triste, cabisbaixo. Essa oração que você tem que fazer: Senhor, restitui a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nós estamos falando aqui sobre você poder ajudar os projetos que você tem aqui na igreja, de poder ajudar o som, de poder ajudar no Futipass, que você possa fazer essa oração: Senhor, restitui essa alegria da tua salvação, ó Deus, e me dá esse espírito de voluntário. O crente fervoroso é esse, que chega, que bate no peito e fala assim: não, as batalhas têm, as lutas têm, mas fala: não, eu tenho um Deus que é maior, eu tenho um Deus que é soberano, não importa a batalha, eu vou para frente, porque Deus está comigo, e nada vai me parar, porque Deus me deu um espírito inabalável. Você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa fé em Cristo Jesus, e você tem que trazer essa alegria junto com você. Você tem que trazer essa alegria junto com você. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: olha, algo é diferente no Gabriel, algo é diferente no Chico, algo é diferente no Jair. Olha, por que a Viviana é daquele jeito? Que alegria que ela tem. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: olha, eu conheço aquela história daquela pessoa é tão sofrida, mas ela irradia uma alegria, algo diferente. O que é isso? É o Espírito Santo dentro dela, dentro dele. Nós precisamos restituir essa alegria dentro de nós. Meus irmãos, nós não podemos e não queremos, em nome de Jesus, nós queremos repreender toda a tristeza, tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar na nossa cabeça, na cabeça dos jovens, adolescentes, de dizer assim: olha, não vale a pena ir para a igreja, olha, é tão careta. Você tem que tirar isso da sua mente, irmão, irmã. Você tem que tirar isso da sua cabeça, para repreender em nome do Senhor Jesus. Que alegria, você fala assim: que alegria poder servir os meus irmãos, as minhas irmãs. Eu vejo a Gabi chegando ali, né, Gabi, para as crianças ali, toda, né, toda alegre. Isso que é legal, é a alegria da salvação, de poder servir. Eu vejo os meninos do som, os meninos da transmissão chegando mais cedo, saindo mais tarde, tem uma alegria em poder servir. Precisamos restituir essa alegria. Mas talvez você esteja aqui também, dizendo assim, fala: olha, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. E eu quero dizer para você uma experiência que aconteceu comigo dias atrás.
E a partir dessa experiência, Deus falou: olha, você precisa entender algo. Para você ser um crente fervoroso, você primeiro tem que ter uma vida de oração. Para você ser crente fervoroso, tem que trazer alegria junto contigo. E para você ser um crente fervoroso, você precisa entender algo. Dias atrás, eu estava conversando com um amigo, e de repente chegou outra pessoa, conhecida minha, mas é bem amigo dessa pessoa que estava conversando. E ela sentou na roda, e ela começou a desabafar, falar da sua vida. E ela começou a dizer assim: por que as coisas só acontecem comigo? Por quê? E ela começou a desabafar. Olha, eu fui abandonada pela minha mãe. E o meu pai não cuidou de mim. Meu pai, em vez de cuidar, entrou na cachaça e deixou nós viver a vida da vontade. O meu irmão entrou nas drogas. Eu fui abusada porque meu pai não cuidou de mim. Então cresci desse jeito. Casei muito cedo, nova. E meu marido abusa de mim. Hoje eu tenho um filho com mais de tantos anos que também entrou nas drogas. Eu tenho um filho adolescente que tem problemas. E eu tenho uma criança que não é minha, que eu adotei, que era de uma prima minha, que também é drogada, e eu tive que adotar ela. E eu, como pastor, eu falei, mas ela não deixava eu falar, ela queria desabafar. Ela queria desabafar. E ela falou assim: olha, eu não aguento mais. Por que isso só acontece comigo? A alegria que eu tenho, ela falou assim, a alegria que eu tenho é quando eu estou com os meus cachorros. É a única alegria. Meus irmãos, e eu, humanamente, eu fiquei procurando, que conselho eu daria para essa pessoa? E eu fiquei procurando, o que eu falo agora? O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? Traz palavras. E eu querendo falar, e ela não deixava ninguém falar, ela queria desabafar. E eu falei, o que eu falo? E logo chegou mais pessoas ali em volta, e começou, né? Mas eu fui para casa triste, angustiado, porque eu não tinha uma palavra na ponta da língua. Fiquei pensando, puxa, eu sou pastor, eu tenho que ter uma palavra. Eu tenho que ter uma palavra. Meu irmão, sabe o que eu entendi com isso? Que nós devemos ser crentes fervorosos. E eu sei que ela foi naquele ambiente porque eu estava lá. E eu sei que ela foi naquele ambiente porque eu estava lá. Eu não consegui falar nada para ela. Eu não consegui falar nada. Apenas ouvi. Mas depois eu vim orando, eu falei, Deus, que os meus ouvidos possam ser um instrumento de cura para a vida dela. Sabe por que eu fiz oração? Não porque eu sou bom, não porque eu sou the best, não porque eu sou o melhor. Mas porque eu sei, meus irmãos, que uma palavra do André não muda, ajuda. Uma palavra sua ajuda. Mas a transformação completa na vida daquela pessoa é só Cristo Jesus. Só Cristo. O interessante é que depois, se você ler com calma esse texto de Atos, as pessoas começam a olhar para Pedro e começam a falar assim, Pedro, como você fez isso, cara? Como você fez isso? O cara era coxo. O cara era coxo de nascença. Pedro, como você fez isso? E Pedro fala assim, olha, não fui eu. Pedro fala assim, não fui eu. Meus irmãos, eu quero dizer para você, nós trazemos pessoas aqui que são usados para cura, para libertação. Não são eles.
é o Espírito Santo de Deus que habita dentro deles. E se você é um crente fervoroso, que tem o Espírito Santo dentro de você, quando você apenas olhar, quando você apenas abraçar, quando você apenas gesticular, algo vai mudar na vida daquela pessoa. Algo vai mudar. Algo precisa mudar. Porque Cristo em você é a esperança da glória. Meus irmãos, como o pastor Marcos falou aqui, eu tô na cabeça dele para a gente fazer esse telão aqui. Ele não quer. A gente quer ver telão, quer fazer isso, quer pintar a igreja, quer comprar o templo, quer muitas coisas, quer jogo de luz, quer som, filmagem. Mas se nós tivermos tudo isso sem a presença de Deus, de nada vale, irmãos. Se nós tivermos tudo isso, comprarmos o melhor lugar aqui, vamos para o Cerrado do Brasil, o melhor lugar, o melhor espaço daqui de Dourados. Se nós não tivermos a presença de Deus, disso nada vale. Se você não for um cristão fervoroso, disso nada vale. Você precisa ser esse cristão fervoroso. Fervoroso, o que é ser um cristão fervoroso? É ter o fervor do Espírito. É ter esse fogo do Espírito Santo dentro de você, aquecendo, para que vidas sejam mudadas, para que vida seja transformada. Volta o Salmo 151, por favor, Melanie. Que você possa fazer essa oração nessa noite. Verso de número 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Não sei como você está nessa noite. Não sei como está o seu coração, se está abatido. Como diz o salmista lá no verso do capítulo 42. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Salmo 51 diz: restitui-me a alegria. Restitui-me a alegria. Nessa noite Deus quer restituir a alegria dentro do seu coração. Nessa noite Deus quer restituir algo que foi perdido, que foi deixado. Nessa noite Deus quer trazer de volta algo que você deixou para trás. Nessa noite Deus quer que você seja um crente, uma cristã fervorosa, um crente fervoroso, uma cristã fervorosa. Que onde você passa, as pessoas apenas ao olhar para você, falam assim: olha, aquela pessoa é cristã, não por causa da roupa, não por causa do coque, não por causa do Vans, mas ele é um cristão fervoroso, porque ele tem algo diferente, algo brilha nele, é uma alegria, é algo diferente. Eles vão olhar para você, não importa se o cabelo é branco, igual da irmã, não importa se é jovem, não importa se é idoso, não importa se é criança, mas eles vão olhar para você e falar assim: olha, ali tem alguém diferente. Ali tem alguém fervoroso. Ali tem alguém fervorosa. E eu quero ouvir com muita alegria. Falar: olha, é aquele cristão, aquela menina, aquele menino, aquele jovem, aquela irmã, aquele irmão é da CB Paz. Aquela pessoa é da CB Paz. Gostaria de convidar você a ficar em pé neste momento. Gostaria que você fechasse seus olhos. Daqui a pouco você vai para sua casa. Talvez você passe em algum lugar para comer um lanche. Ou melhor, talvez você passe no fundo e come um pedaço de bolo. Talvez você vá para sua casa, durma. E amanhã o despertador toca. E você começa a sua rotina novamente. Escova o dente, toma um banho. Coloca sua roupa, vai trabalhar. Com toda a força, com todo o fervor, com todo o ímpeto. Mas que algo nunca possa ser do seu coração, da sua mente. Quem você é em Cristo Jesus. Aí você vai dizer para você assim: olha, eu sou um cristão, eu sou um crente fervoroso. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim. E não importa as lutas, não importa o que eu vou passar, não importa as dificuldades. Eu sei que Deus me deu um espírito inabalável. Não importa as tristezas que possa vir sobre a sua vida. Você vai lembrar desse verso e falar assim: Senhor, restitui a alegria da salvação. A alegria do Senhor vai vir sobre a sua vida. Algo vai acontecer. E se alguém pedir ajuda,
Talvez você não saiba falar, o que falar, como eu. Mas algo vai acontecer do sobrenatural. Apenas por você ouvir, apenas por você olhar, apenas por você apertar a mão, algo vai acontecer. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus que nessa semana coisas grandes e extraordinárias vai acontecer na sua vida e através da sua vida. No mundo espiritual já está acontecendo. E se você crê, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Que você colocasse a mão no seu coração com todo fervor. Com o mesmo gás que você vai acordar amanhã e vai trabalhar. Que você agora possa falar: Senhor Jesus, aqui está a minha vida. Eu quero, Senhor, ser cheio, eu quero ser usado. Senhor, eu quero, Senhor, ser esse farol. Eu quero ser essa ponte sobre as águas. Você fala assim: Senhor, eu quero ter essa alegria de volta no meu coração, a alegria de servir. Se a tristeza está parando sobre a sua vida, você repreende em nome do Senhor Jesus. Fala: Senhor, eu repreendo toda a tristeza, toda a nuvem carregada que vem sobre a minha vida, todo o pensamento contrário, o pensamento das trevas de derrotado. Rejeita tudo aquilo que não vem do Senhor. Rejeita tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar na sua vida, que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que você não vai vencer, que você nasceu para sofrer. Fala, diga para esse pensamento, e fala assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós queremos nessa noite, ó Deus, liberar essa palavra, Deus, que na CB Paz é uma igreja fervorosa, ó Pai, é uma igreja alegre, ó Pai, é uma igreja, ó Pai, que transmite, ó Pai, o Teu amor por onde for. Ó Deus, temos aqui, ó Pai, diversas pessoas, ó Pai, que trabalham em diversos ramos diferentes. Ó Pai, uma é entregadora, outra é vendedor, outra é empresário. Ó Deus, ó Pai, um trabalha na construção, outro é bancário, outro advogado. Ó Deus, não importa por onde ele caminhar essa semana, não importa onde ela passar. Ó Deus, mas nós queremos dizer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, por onde, ó Deus, esse cristão, onde esse homem, essa mulher de fé passar, ó Deus, as coisas vão mudar. Ó Deus, esse ambiente, ó Pai, se estiver, ó Deus, tristeza, vai trazer alegria. Ó Pai, se esse ambiente estiver pesado, carregado, ó Deus, vai trazer uma paz. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é isso que nós declaramos sobre esta igreja. Ó Deus, mas se porventura, ó Deus, há alguém aqui triste, desanimado, ó Deus, restitui essa alegria da salvação. Ó Deus, ó Pai, só pelo simples fato, ó Pai, de nós estarmos aqui, com nossa saúde, só pelo simples fato, ó Pai, de nós estarmos aqui podendo te louvar, te agradecer, ó Deus, é um motivo de alegria. Ó Deus, não deixe que o inimigo, ó Pai, venha tirar, ó Deus, essa alegria, venha enganar, ó Deus, este homem, essa mulher. Ó Pai, nós repreendemos toda a ação das trevas que vem sobre as mentes, que vem sobre o coração. Ó Deus, nós não aceitamos, ó Pai, sentimento de derrotas, nós não aceitamos, ó Pai, sentimento, ó Pai, de perda. Ó Pai, nós não aceitamos nenhum tipo de crise vindo das trevas, ó Pai. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que nós temos a mente de Cristo. Ó Pai, nós declaramos isso sobre a CB Paz, ó Pai, a CB Paz tem a mente de Cristo. Ó Pai, a CB Paz tem a mente vitoriosa, vencedora. Ó Pai, a CB Paz tem a mente, ó Pai, de alegre. Ó Pai, a CB Paz, ó Pai, tem ó Deus, cristãos fervorosos em espírito. Ó Deus, então, ó Pai, vem sobre nós de uma maneira especial. Ó Deus, continua, ó Pai, abençoando, ó Deus, essa família CB Paz. Abençoando, ó Pai, desde os pequenos, das crianças, ó Pai, que amanhã acordam para estudar. Pai, continua, Pai, derramando sabedoria sobre as nossas crianças, sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, sobre os nossos universitários. Ó Deus, que onde possa passar um cristão, ó Deus, que essa alegria possa ser transmitida e derramada. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos sobre a CB Paz que nós somos uma igreja fervorosa no Espírito, porque nós temos o Espírito aqui dentro. Nós temos o Espírito de Deus aqui dentro do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Repita essas palavras comigo, coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor Jesus, eu sou um cristão fervoroso em espírito. Eu rejeito toda palavra contrária que vem para tirar tudo aquilo que o Senhor diz. Senhor, eu creio na Tua palavra, e a Tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. A Tua palavra diz que o Espírito Santo mora dentro do meu coração. Por isso eu tomo posse desta palavra e saio deste ambiente com a certeza
que o Senhor Jesus habita dentro do meu coração. Por isso eu declaro, eu sou esse cristão fervoroso em espírito, em nome do Senhor Jesus. Se você quer, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Amém, amém e amém.